mais um vídeo da série, molde, modalidade, estilo, no qual eu vou falando o que cada coisa significa após ter feito um rabisco. Bom, sem mais delongas, pra não ficar muito comprido, porque todos esses vídeos sempre ficam muito compridos. Nessa parte aqui eu fiz, na verdade todo, né? Seria a árvore do bem e a árvore do mal. E eu até coloquei aqui, como para ter uma base, coloquei uma árvore para cima do bem e para baixo do mal, porque ambas as atitudes crescem ao longo da vida. E é exatamente isso. Ao longo da nossa estadia nesse reino, tudo que a gente faz vai moldando, vamos dizer assim, nosso caráter e também a consequência das nossas ações, como se fosse moldando a nossa linha temporal aqui. Com isso, né, até coloquei ali o cristão, neurótico, bitolado, careta, mítico, fanático, hipócrita, alienado, sofredor. Mas não é. Eu vou provar aqui, como em todos os outros vídeos que faço rabisco, que tem sim uma base no que eu tô falando, como que tudo aqui tá diretamente atrelado à marca da BSTA, como eu falo, a marca da vergonha. E por incrível que pareça, as pessoas não gostam de falar, não gostam de comentar, mas eu que nem coloquei aqui, chegou o ponto de não retorno. Na verdade tem que acontecer, né, como eu falo, tem um calendário espiritual, um plano pré-destinado para cada um. Porém, as suas atitudes, o seu livre-arbítrio, o que você faz, vamos dizer assim, ao longo da vida, monta o seu futuro. Bom, começando, como base, nós temos a base boa e a base ruim. A base ruim é pra baixo, a base boa é pra cima. Quando nós temos, sei lá, coloca o nome que você quiser, Frederico, Joãozinho, ele crescendo. E aqui entra um ponto, eu até coloquei ali em cima, né? Eu sempre tive problema com a escola, porque eu sempre identifiquei, eu tô falando sério, desde criança, isso é sério, eu senti um ambiente muito denso, muito carregado. Sempre tive problema em N fatores, que nem eu coloquei ali, até fato de reprovar pra caramba, mas é também porque, espiritualmente falando, um ambiente pesado, igual tá ali em cima. Aí dos ambientes que eu mais acredito ter demônio neste mundo, eu creio fortemente escola, porque é o ambiente no qual você tá crescendo, no qual todo mundo tá crescendo, e ele, que nem eu coloquei aqui, ele é um simulacro do que vai ser a vida adulta, da vida real. Vida real não, né? Porque na vida real pra mim, todo mundo sabe que eu não gosto dessa nomenclatura, a vida real vem depois, mas só pra entender. 2, tribunal. Porque por questões óbvias, né, onde casos de vida de N pessoas estão sendo decididas. 3, cadeia. Eu já vi até demônio incorporando, falando assim que a cadeia é minha casa, a cadeia é meu lar, uma coisa assim. E 4, igreja ou próximo de igreja. Bom, que pra meditar vai entender o porquê que eu coloquei isso. Mas pra não enrolar muito o vídeo, a escola é o lugar onde a pessoa vai ter os primeiros, vamos dizer assim, o primeiro contato. Aí tem aquela coisa, né, que sempre na escola tem o exibicionista, o que você acha gostosão, aquela que você acha a última do pacote, e N pessoas. Mas como eu coloquei aqui, é onde entra os 3, igual eu falei isso no vídeo anterior, as 3 bases do pecado. Bebida, que causa um monte de problema, desde problema de descontrole, aí você pode colocar droga ou fumo que ferra a saúde, até emocional, psicológico, e até aquela coisa relacionada à parte de baixo, como eu digo, a procriação, que ferra o lado espiritual. E hoje, principalmente com o Brasil, com o mundo inteiro, mas só posso falar no caso do Brasil, porque eu não visitei outros lugares, no Brasil o que mais tem hoje são pessoas ferradas já nos 3 logo de cara, tipo assim, com, sei lá, 13, 14, 15 anos, a pessoa já tem os 3 ferrados. Então a saúde, o mental, o psicológico, já ferra o espiritual também, porque fica com um monte de gente, tem impacto sim, mas enfim, não vou falar muito sobre isso. Então as próprias pessoas já crescem, como eu falo aqui, no simulacro, pra vida adulta. Só que tem um problema aqui, igual eu coloquei aqui, né, se não morrer antes. Quando as pessoas estão fazendo isso, eu já expliquei no outro vídeo o nível de destruição desses 3 bases do pecado, a pessoa, se é que vai chegar até o fim da vida, ela chega toda destruída. A questão aqui não é você conquistar materialismo ou dinheiro, mas é que as pessoas, elas vivem só pra isso. Essa é a questão, só pra isso, ela não faz outra coisa. Vou até colocar aqui que eu acho um barato, entre aspas, né? Não é que é barato, mas assim, na morte você vê, e isso eu digo com referência, tá? Tem pessoas, certas pessoas, que elas tão velhas, você vê que a pessoa ela não tá com sangue na canela, com sangue no pescoço, e ela não larga o osso. A pessoa pode ter dinheiro, pode ter uma casinha, pode ter um carrinho, ela vai morrer. Vão morrer daqui a pouco, inclusive. Isso se, né, desconsiderar aquilo que já ocorreu em 2020, que já tá contando aí o veneninho no corpo. Então, ou seja, tem muita gente que vai morrer e os bens materiais não vai junto com a pessoa pro outro lado. Então até esse mulher aqui, como seria a vidinha de uma pessoa ruim, uma pessoa má? Pra baixo, e no caso bom, se fossem as boas atitudes, pra cima. Aqui eu coloquei que já existe realmente, e eu creio que já existe um pré-contrato assim antes, e eu achei uma base nisso, que acho que, se eu não me engano, deixa eu esperar ele aqui carregar, mas acho que tá no Zohar ou no Talmud, eu não lembro. Na vertente judaica, só pra entender, a nossa Bíblia, ela tem algumas coisas, e na Bíblia, vamos dizer assim, dos judeus que eram hebreus, tem outras, que acho que é a Torá, posso estar enganado, e ele até colocou aqui, né? Antes de nascer, a alma está no estado de luz, vendo de uma porta do mundo a outra, e conhecendo toda a Torá. Vive, protegida e feliz. Olha só, protegida e feliz. E aqui é o contrário, né? Desprotegida e infeliz. Até ser chamada por Deus para jurar, seja justo e mantenha pura a alma que te dei. Dá pra entender que aqui, nossa, é o que eu falei, esse lugar é uma fábrica de autodestruição. Se as pessoas tivessem esse entendimento, ela é mostrada aos 2 caminhos possíveis, o fiel e o infiel, igual eu tô fazendo aqui, eu tô mostrando, incluindo provações e até sua morte. É interessante só ressaltar aqui, aquele negócio do sonho que eu tive, e é bizarro, porque dá a impressão realmente que existe uma pré-definição aqui, assim, pra quem sonhou, talvez um dia
não duvido que possa acontecer, porque tá tudo acontecendo igualzinho. Eu vou abrir, já tem até o vídeo gravado já, eu vou abrir ele, só vou deixar em público. E aí talvez um pouco melhor quem lê a descrição, mais vai entender como que realmente parece sim que algumas coisas já são programadas nesse mundo. E eu, por exemplo, já enxergo esse mundo de maneira totalmente mecânica e robótica, mas enfim, sou outro 500. Aí colocaria, aceita voluntariamente a missão, mesmo sabendo das dores, é então levada à câmara do vento, talvez seja o Salão Guff, eu já não posso falar com propriedade, é um chutômetro, e recebe o véu do esquecimento para que viva por escolha, o véu do esquecimento. Igual eu tava falando num vídeo lá do Thor, né, que a gente esquece quando chega aqui, mas a gente é pré-existente. Ou seja, no nascimento o anjo apaga a luz sobre sua cabeça, toca a sua boca e ela esquece tudo, iniciando o teste da vida. Alguns dizem que esse toque do anjo é essa buraquinho que a gente tem logo embaixo do nariz, sabe, em cima da boca, que é a marquinha, mas não posso confirmar. Aí eu até coloquei aqui que existe um contrato, eu creio muito veementemente nisso, que existe um contrato, uma regra, leis, pactos que a gente tem que cumprir aqui. Por isso que eu falei que as pessoas, elas não tendo esse conhecimento, elas vão achar que só tá aqui, sei lá, pra comer, pra beber, pra procriar, sei lá o que. Aqui eu coloquei uma coisa engraçada, né? O tempo de vida não é fixo. Como eu falei, o nosso livre-arbítrio muda algumas coisas. Então, ou seja, Ezequias ganhou mais 15 anos, Nínive teve juízo adiado, dias podem ser abreviados, apócrifos Deus prolongam ou encurta, e ali no judaísmo oração, propósito podem alterar decreto. É interessante isso, porque você percebe que não é algo banal. Deus ouve, diferente das pessoas daqui que ninguém ouve, ninguém escuta, tá todo mundo cagando e andando. Deus é diferente. Bom, vamos pra baixo, eu até colocar essa imagem aqui. O que isso significa? Tem pessoas, isso eu digo com referências, tá? Que elas vivem desde a fase, assim, eu não posso dizer porque eu não conheço 100% da fase de criança, mas eu digo por uma questão lógica, padrão de comportamento e de análise, mas não posso confirmar 100%. Existem algumas pessoas aqui que elas vivem, você percebe isso, desde a infância, aí adolescência, fase adulta, porque provavelmente a pessoa carrega isso a vida inteira, fazendo besteira. E alguns ficam até velho e continuam fazendo besteira. Porque normalmente, não que seja uma regra, porque tem alguns casos e casos, mas existem pessoas que provavelmente seguem desde a infância fazendo besteira. Essa que é a realidade. Eu até coloquei ali atrás, que tem a ver, né, com a criação. Por isso que é tão importante a criação. Se você tem uma família boa ou ruim, uma pessoa que te ensina, né. Quando no passado as pessoas falavam, o que vai ser dessas crianças, dessas pessoas que ficam por aí, né, com um monte de gente, não tá nem aí. Pois é, agora a gente tá vendo efeito disso. Essa é a geração que teve lá as pessoas... Eu defendo só o seguinte, que são pouquíssimas pessoas que param, meditam, analisam, entendem o real peso de ter um filho, que tecnicamente é uma versão 2.0 sua, que é uma referência, ou era para ser pelo menos um pedaço sua. Então tem muitas pessoas que são assim nesse reino. Só que tem uma questão. Ou ela vai para cima ou ela vai para baixo. E o que tem aqui embaixo, né, que eu coloquei aqui? Apocalipse, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos sexualmente imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Quando ele fala ali, todos os mentirosos, eu acredito, tá? Porque o Espírito Santo, a gente pode colocar o Espírito Santo, o próprio Deus, vamos dizer assim, os anjos dizem que eles escrevem, estão constatando tudo que acontece, inclusive nesse exato momento, das zombarias, das pessoas que estão cagando e andando, que ninguém tá nem pra nada, fica zombando, fica... enfim, deu pra entender. Então tudo isso tá sendo constatado. Só que tem uma questão aí. Que as pessoas acham que estão aqui pra nada, que, sei lá, que não vai acontecer nada, que morreu, acabou, caixão, é preto, que é assim que falam, mas não é. E eu acredito que todos os mentirosos se referem a pessoas que, né, sempre tem aqui aquelas pessoas que falam, não, enfim, ainda fica chupando a orelha, não, eu não fiz nada, e na hora que tava fazendo besteira, não tava fazendo nada, né? Na hora que tava fazendo besteira, tava legal, né? Tava humilhando, tava zombando todo mundo, mas quando chega lá é diferente. E tem pessoas, é assim, ó, a morte é um estalar de dedos. Estalou de dedos, acabou, já era. As pessoas não têm noção, enfim... Cada um vai descobrir isso, cada alma que tá aqui, todo mundo que é homem, ser humano, carne, vai descobrir isso no final, quando estiver perto da morte. Aí eu coloquei aqui, né, porque se deve cortar, que na verdade quando você corta, todas as pessoas que têm esses traços, na verdade você tá cortando o inferno. Eu vou provar quanto que todos esses traços aqui são traços que levam pro inferno. E o principal ego que eu falo que assim, é o cabeça, é o chefe, é o rei, e todos os outros acompanham ele, vamos dizer assim, é como se fosse um corpo. Sabe, tipo a mão, ele até colocou aqui. Eu pedi pra ele, né, pro chat me ajudar a fazer isso, que é pra simular como se fosse, né, ali, que nem ele colocou, cabeça, ego, orgulho, a mente inflada, convencida de que é o centro de tudo, e de lá que parte a distorção de visão de si do mundo. Peito, vaidade, coração, vaidade ou auto-idolatria, onde deveria estar o amor ao próximo, está o culto de si mesmo, margem status, braços, controle e manipulação, usados para segurar, dominar ou moldar os outros aos seus próprios interesses, pernas, ambição, corrida pelo poder, sempre correndo atrás de vantagens, pisando em quem estiver no caminho, região inferior, lasciva depravação, pulso usado como arma ou vício, reduzindo sagrada carnalidade sem freio, canal por onde se planta discórdia, engano e destruição disfarçada de opinião sincera, mãos, ganância, apropriação, sempre estendidas para pegar, raramente para dar. Pois é, quando você cortar, e como eu falei hoje, tem mais a rede social, eu já vou falar dela, você corta todos esses fatores ou pessoas que tenham isso da tua vida, você na verdade corta o inferno. Literalmente, você está cortando o inferno. E vale para a própria pessoa também, se ela pratica alguma dessas coisas, você está cortando o inferno da sua vida, porque todos que vão ao inferno têm esses traços. Por incrível que pareça. Pode perguntar se quiser lá pro chat, que o robô, né, como eu falei que ele é mais esperto, que ele tem toda uma base de padrão de comportamento, psicológica, filosófica, ele vai explicar. Ele coloquei ali, né, resumo, ego é igual a viver centrado em si mesmo. O eu, como ídolo, gera orgulho, vaidade, manipulação, ganância, luxúria. Isso tudo abre caminho para rejeitar Deus e cair nas categorias que Apocalipse descreve. Então é bem isso. Aqui tem um fator interessante. Hoje em dia nós temos rede social. E como eu coloquei aqui, né, isso é um grande trunfo, é um grande coringa que a gente tem hoje, que no passado não tinha. Então hoje, se você quiser descobrir alguém, ou o que a pessoa tá fazendo, é só olhar na rede social. Simples assim, analisa lá a vida da pessoa, porque ela tem que postar. Isso é uma coisa incrível. O ego não deixa a pessoa
não postar. Ela tem que ficar se segurando, mas uma hora ela posta. Porque ela se sente, sei lá, que ela precisa, que ela tem que ser maior, que ela tem que ser melhor, que ela tem que se exibir, que ela tem que, sei lá, N fatores, tem uma tabela, né, do que ela tem que fazer. Eu até coloquei aqui, né, na atual geração, que esse é outro ponto importante. Se você for analisar, eu até coloquei aqui troféu, né, tudo hoje, igual eu coloquei, né, que muitas pessoas têm jeitinho pra tudo, só que não significa nada. Porque as pessoas, elas, inclusive coloquei aqui, né, elas servem ao Deus Mamon. Muitos têm até o dinheiro, têm condição, mas isso vale do quê? Porque a pessoa usa isso só pra comprar relacionamento, casamento, amizade. Amizade pra mim é, pega a tua mão, abre a tua mão. Você tem 5 dedos, né? Se a pessoa não tiver um cotoco. Então, digamos que você tem 5 algo próximo de 5 dedos. Se você tiver 5 algo próximo de 5 dedos, eu creio que ainda assim sobra. Então seja máximo é 1 ou 2 e olhe lá. Olhe lá. É raro, raríssimo ter pessoas de verdade. A maioria só tem acompanhantes, essa é a palavra. Ou colegas, no caso. Colegas de distância, talvez, melhor dizendo. Mas amigo de verdade, na raiz da palavra, poucos têm. É como eu coloquei lá, a pessoa até compra, por um tempo ainda, né? Mensalidade, amor premium, casamento. Às vezes são anos, né? Por isso que parece um casamento real, mas não é. Amigos, mas no fundo não é. Não é. E até coloquei aqui, que comprova, né? Na atual geração... Deixa eu colocar aqui que eu não falo de geração. Não é geração, é a cabeça das pessoas, a maneira com que o mundo foi moldado. Porque isso tem a ver com índole, personalidade e criação. Então não é uma regra que seja sempre geração. Mamon, termo bíblico associado à riqueza e à cobiça, na verdade que é um demo, tornou-se o Deus, entre aspas, invisível, que rege relações e decisões. Tudo é mediado pelo valor monetário, amizades, oportunidades e até moralidade parecem negociáveis. O dinheiro deixou de ser ferramenta e assumiu o trono, exatamente, moldando comportamentos por interesse próprio. Essa idolatria transforma pessoas em mercadorias e a vida em transação, invertendo valores e corroendo a essência do que é verdadeiro. A lógica é simples e cruel. Quem não paga não vale, quem não rende não serve. Assim, a busca por lucro substitui a busca por sentido e a servidão a mamon se disfarça de sucesso. É o retrato, vou dizer todo mundo, mas uma boa parcela, pelo menos do Brasil, exatamente isso. Aí que é uma coisa mais interessante, igual eu coloquei aqui embaixo, eu pedi para ele separar todas... Não todas assim, mas eu sempre peço pra ele o sentido psicológico, bíblia, filosófico e padrão de comportamento. Caso a pessoa não acredite em um, então acredita em outro. Então, ou seja, se você vê alguém, igual eu coloquei ali, vou ler bem rápido. Rede social, posta muita foto em festa, é porque busca aprovação e fuga da solidão, porque no lugar tem comparação e validação por curtida. Se você vê alguém, rede social, vive postando conquistas materiais, é porque sinaliza estado de insegurança, porque no lugar tem idolatria ao ter. Se vê alguém, conversa contato, diz que tá livre, mas sem relacionamento, é porque manipula opções e quer segurança sem compromisso, porque no lugar tem utilitarismo afetivo. Se vê alguém, ambiente próximo a drogas, bebidas, naquela parte escancarada, é porque tenta preencher vazio existencial, porque no lugar tem fuga, trauma e cultura do prazer imediato. Se vê alguém com mensagens, reclama o tempo todo, é porque vitimização e externalização de culpa, porque no lugar tem cultura do ressentimento. Se vê alguém com interação socialmente com frequência, é porque da rejeição e autoimagem frágil, porque no lugar tem punição pela verdade. Se vê alguém, vida pública ostenta riqueza e poder, é porque idolatria e busca de controle, porque no lugar tem recompensa social por sucesso material. Se vê alguém com comportamento que exagera elogios e gentilezas, é porque cálculo transacional, porque no lugar tem relações como troca. Se vê alguém com comportamento some coxa rápida, é porque apego evitativo e medo de intimidade, porque no lugar tem descartabilidade afetiva. Se vê alguém com isolamento evita convívio constante, é porque defesa ou depressão, porque no lugar tem ambientes tóxicos. Enfim, deu pra entender com isso aqui que tem uma base que a partir do momento que você observou algum desses detalhes nas pessoas, em algumas pessoas, inclusive eu já vou vir pra cá, você corta. Eu coloquei aqui em cima, que é a continuação disso aqui, a fase que eu coloco aqui de aderência da criança, do crescimento, pra mim, não que a adulta não seja, mas acho que até os... eu li uma vez sobre isso, acho que até os 21 ou 27, eu não lembro, alguma coisa assim, é entre 20 a 20, vamos dizer assim, que seja entre a faixa dos 20 aos 25, 27, por aí. Agora, principalmente a pessoa quando é criança, isso eu acho que já mostrei num outro rabisco que eu fiz, mas isso é verdade, a maior fase de aderência é quando você é criança. Onde você pega tudo de referência. Então eu coloquei aqui nas corzinhas, tipo assim, ela viu um fazendo, ela vai repetir, viu outro fazendo e assim por diante. Então, tanto que a criança, ela adere, ela gruda tudo que ela enxerga, tudo que ela vê, tudo que ela faz, tudo que ela consome, tudo que ela ouve. Por isso que eu falei, se você vê uma criança agindo terrivelmente, isso só prova que na verdade os pais são terríveis de mesma forma. Então na realidade não é porque hoje também as crianças estão ruins, é porque os pais delas também estão ruins. E eu defendo que, enfim, foi aquilo que eu falei lá em cima, as pessoas que não estão nem com nada, né, que só são geradores, porque pais e mães são raríssimos que são, hoje tem a criação deles. E como eu disse, a criança é um Ctrl-C, Ctrl-V, uma cópia em miniatura 2.0 do pai. Se a criança é ruim, pela lógica, é porque o pai e a mãe é, né? Então não precisa falar muita coisa. Bom, aqui embaixo eu coloquei, pra mim, esse é o mundo morto. Por quê? Igual eu falei ali, é só você reparar na rede social. Tudo é troféu. Tudo, sério, a maioria das coisas é troféu. Raríssimas são as pessoas que trofelizializam, não sei nem se existe essa palavra, mas acabei de inventar. Trofelizializam as coisas. Então tudo é troféu. Família é troféu. Dinheiro troféu, relacionamento troféu, filho troféu, tudo é troféu. Você vê que a pessoa, ela trata tudo como se fosse troféu. Só que tá chegando um ponto tão bizarro, por isso que faz muito tempo que eu não como praticamente mais nada, nem ninguém. Eu coloquei ali, só tem normalmente ou bebida, droga, porcaria,
ou prostituição, ou você vê que sempre tem uma sacanagem ali. Enfim, tem umas maneiras de descobrir, enfim, facts. Troféu, como eu falei, toda hora postando como se tivesse um monte de amigo, que tem um buracão nisso, mas tudo bem. Até coloquei aqui em cima, deixa eu ver que ele conectou aqui. E é igual eu tava falando ali, né? Que na verdade as pessoas só compraram as coisas. Então você vê que nem eu falei que mais tempo, gente comprando relacionamento, gente comprando famoso, comenta no meu que eu comento no seu, por aí vai. Aqui embaixo, eu tava vendo esse último, que nem eu falei, o show desse Ozzy Osbourne, se não me engano. Não acompanhei muito, não conheço ele. Mas eu tava vendo só um pedaço, que eu falei no vídeo anterior, acho que foi do Hulk Hogan, se não me engano. O Hulk Hogan eu conhecia. Conhecia assim, né? Não que conhecia pessoalmente, mas assim, que eu acompanhava e tudo mais. Já nesse aqui dessa música, não. Dessa banda, não. Uma coisa que é interessante ressaltar nesses grandes, como falam, estrelas, outros chamam de ídolos, outros chamam, enfim, não sei, cada um cria um nome. Esses superstars que falam. Todos eles, quando chegam à velhice, você vai vendo a pessoa derretendo. Eu até coloquei ali, né? O cara, ele se detonou, ele se estragou. O cara, ele queria sair do próprio corpo. Ele não tava aguentando ficar ali, ele se autodestruiu. Tem pessoas que falam assim, não, tem que viver a vida intensamente. O cara... Algumas pessoas... Isso que ele não, assim, ele ficou ruim, mas tem pessoas que ficam pior. Então, tem pessoas que ela literalmente vira quase que um... Como eu falo, a pessoa vira uma carcaça. E alguns dizem, né, que ele tava com uma espécie de um cinto ou com uma corda, não sei se é verdade, segurando ele na cadeira porque ele não conseguia ficar. E não sei se as pessoas separaram com o peso espiritual disso, porque o cara acho que era chamado de... Eu não acompanhava, eu não vou lembrar, tá? Pode ser que esteja errado, mas acho que é Deus das Trevas, ou Príncipe das Trevas, é uma coisa assim. Acho que o cara é rei do metal, uma coisa assim, eu não lembro, tá? Não lembro porque eu não acompanhava. Mas, aí o cara, né, tava lá de um trono, acho que de morcego, de caveira, uma coisa assim. E o peso espiritual, tipo assim, beleza, o cara tá num trono, o cara pode ter dinheiro, mas a imagem do próprio cara, tipo assim, mostra o quanto que ele se estragou nesse mundo. Pelas drogas. E eu não sei se as pessoas entendem o peso espiritual disso. Beleza, tipo assim, você conquistou, você tá num trono, mas você vai morrer. Entende? Igual aquele Hulk Hogan também, que o cara era um esportista, era grandão, era, né, na época dele foi acho que anos 80, 90, posso estar enganado, tá? Que era Golden Era, o cara era um dos melhores wrestlers, como que eu já falei que tudo aquilo é combinado, mas fez. Beleza, o cara morreu. E vai seguir, que nem eu falei, as gerações, ainda que o cara seja conhecido, mas fez, porque como eu falei, a pessoa que morreu pra ela, esse mundo já não existe, então, entende como é um negócio banal? Como que é uma coisa assim chula. Então isso que eu acho bizarro das pessoas aqui, que elas acham que nunca vão morrer. Até coloquei aqui, né? O fato de você ver ali o cara querendo sair do próprio corpo, o cara se tremendo todo, é um negócio bizarro. E como eu falei em outros vídeos, a gente tá aqui numa prisão, as pessoas não entendem isso. O corpo é uma prisão, esse lugar é uma prisão. Os poderosos aqui controlam as pessoas e o mundo já tá entrando num caos, tá tudo tá inseguro, tudo tá insuportável, a condição tá insustentável. A gente tá aqui numa prisão. Aí depois eu até coloquei aqui, eu vou falar mais pra frente, eu vou falar disso, que eu vou dar a conclusão, que eu falo lá da marca, que pode ser, provavelmente, não que seja, tá? Uma possibilidade que possa ser isso, mas depois eu vou ler agora. Como eu coloquei aqui, tem um lado bom e um lado mal. Eu vou ler, acho que primeiro o lado bom, e depois eu vou ler o lado mal. Então eu coloquei aqui alguns pontos, né, que tecnicamente era pra ser quando a pessoa fazer ou seguir o que é correto. Então aqui eu coloquei que nesse mundo, você tem duas opções, que eu coloquei, né, como se fosse uma árvore. Conforme você vai crescendo e fazendo as coisas boas, é isso, vamos dizer assim, que leva o teu caminho aos céus. E obviamente o oposto te leva para um lugar pior. Aqui eu coloquei, né, primeiro, não é que seja uma regra, tá? Que não é necessariamente nessa ordem, não que seja necessariamente seja tudo isso em exatidão, mas é uma suposição, seria algo próximo disso, tá? Então aqui tem temor do Senhor, reconhecer quem ele é, respeitar sua autoridade. 2, fé, confiar nele mesmo sem ver. 3, seguir sua vontade acima da nossa, que é obediência. 4, humildade, reconhecer que dependemos dele. 5, perdão, liberar quem nos feriu, como fomos perdoados. 6, pureza de coração, buscar intenções limpas diante de Deus. 7, mansidão, força, sob controle, agir com paciência. 8, generosidade, colocar as necessidades dos outros na frente das nossas. E 9, serviço, viver para servir, não ser servido. E o último, amor perfeito, mas assim, eu vou deixar bem claro que é praticamente, humanamente falando, impossível alguém acertar 100% em tudo. E ainda que você acerte, eu digo assim, que são fases da vida. Você vai acertar, mas é muito difícil, ou por alguns dias, ou como eu falo assim, um momento, mas é impossível que você consiga ser sempre perfeito em tudo, porque como eu falei, só anjo, ou quando você estiver no morto, ou como eu falei, algum objeto inanimado vai acertar sempre 100%. Eu até coloquei aqui, né, diferente do que a maioria imagina, eu já expliquei em vários vídeos, o céu não é um lugar que só vai ter arpim e anjinhos tocando, não. Que eu coloquei ali hierarquia e reinos celestiais. Segundo tradições hebraicas, ou ele coloca ali vários céus, ou níveis celestiais, pelo menos 7. Cada nível tem diferentes tipos de seres, serafins, querubins, arcanjos, etc. Céu não é só um espaço único, mas uma hierarquia complexa e estruturada. Tempo e espaço no céu, textos judaicos apontam que o céu não segue o nosso tempo linear, a eternidade é real, mas fora do nosso espaço-tempo terreno. No céu, a noção de tempo e espaço é diferente, não limitada. Presença de múltiplos reinos e mundos. O judaísmo místico fala de olamot, mundos. Eu já falava isso em alguns vídeos anteriores. Pode ser que existam diferentes planos e realidades espirituais coexistindo. Podemos esperar realidades e dimensões diversas além do que imaginamos. Mortalidade e criação contínua. Algumas fontes, por exemplo, Zohar, indicam que no céu há uma criação ou fluxo espiritual contínuo, não é um lugar estático. O céu é dinâmico, com evolução espiritual constante. Até coloquei aqui em cima que seria, tá? Eu pedi pra traduzir, mas não que seja uma regra, o tipo diferente de anjo, mas eu creio que é bem maior que isso, tá? Alguns falariam que seriam 6 metros, mas eu creio que é bem mais que isso, porque baseado a Adão,
que alguns falam que seria maior que Adão, então eu acho que é um pouco maior que Adão. Se Adão, a gente bate na canela de Adão, então uns dizem que Adão tinha, eu não sei, tá? Alguns falam que se Adão tinha 60 metros de altura, eu já não sei, mas o chutômetro, que a altura deles é colossal. Mas o que importa não é a altura. Aqui eu até coloquei autoridade. Eu vou ler aqui em cima. Tem uma história que fala de Enoque, que era um profeta, e ele até se fala ali, acho que é no, se não me engano, pros judeus, tá? Que existe um potencial oculto, somos hoje Nefesh, alma ligada ao corpo limitado e terreno, mas em nós um potencial maior, Ruach, ou Ruach, espírito, e Neshama, alma divina. Aí em Gênesis, Enoque andou com Deus e foi tomado, símbolo de transformação além do natural. Em Enoque vira Metatron, arcanjo supremo, figura do homem divinizado. A essência verdadeira está oculta, limitada pela existência física. Aqui do lado eu coloquei pedi para ele colocar um resumo. Não temos a noção do quão poderoso e diferente podemos ser além dessa nossa versão terrena. A transformação e a elevação espiritual são reais, mas ocultas. Óbvio, aqui foi só uma representação que eu coloquei como se fosse que, pra mim, de tantos exemplos, quando eu falo aquelas pessoas, como eu coloquei da África, ou tantas pessoas você passa por um morador de rua, e a gente não tem noção que aquela pessoa vai ser do outro lado. Isso vale pra N pessoas aqui, né? Os caras que ficam chamando, esses otários, esses... aqueles não, que eu já falei que os caras fazem uma lista inteira, eu até coloquei aqui embaixo, né? As pessoas só se contentam com esse mundo, né? Se contentam em comer, beber e molhar o biscoito. Até coloquei aqui nessa... Sendo o Bob Esponja que exemplifica exatamente isso, o cara com a mesma cara de bunda em toda a cena, a mulher chama ele e fala tipo assim, vem pra cama, querido, ele fala assim, cara de bunda, só que você vê que o cara não tem mais alma. E a maioria das pessoas aqui é exatamente isso. Tipo assim, você vê que as pessoas têm, só que ao mesmo tempo elas não têm. Até coloquei, né, Deus quer isso? É uma pergunta. Porque se você for ver o que Deus vai dar, né, até a forma com que tem a construção aqui é totalmente diferente desse lugar. Por isso que eu falei, o Jesus veio aqui não para ser líder desse cárcere, líder dessa prisão. Jesus veio para libertar a gente dessa prisão. Por isso que ele falou, em outras palavras, né? Termine esse teste, que depois daqui aquele que for correto, íntegro, que tentar seguir o máximo que Jesus fez aqui, esse também vai para junto dele lá em cima. Agora, depois de ter explicado isso, eu vou para a parte de baixo e como eu falei, não adianta ficar passando pano. Não tem, não. Tudo, porque a Bíblia já dizia isso, vai acontecer exatamente. Aliás, quando eu falei ali embaixo, já tem até um negócio que tem um código ali, está diretamente atrelado à marca da BSTA, a marca da vergonha, como eu falo. O que significa? Na minha visão, na minha concepção, tem outras formas, pode ser que tem outras variantes, outras explicações, outras opiniões, mas eu acredito sim que o ego, esse desgraçado do ego, é um dos, se não o principal, vai saber se não tem um demônio, que tem esse nome, sei lá, que tá fazendo a maioria das pessoas, principalmente dessa geração, não vou dizer, como eu falei, não gosto do termo geração, mas a maioria que teve a criação nessa atualidade, assim. Então eu coloquei ali, incredulidade. Do mesmo jeito que tem o bom, que tem o ruim, né? Não confiar em Deus, confiar em si mesmo no mundo. Eu coloquei ali 2, como se fossem níveis, vai degradando. Desobediência, rejeitar a vontade de Deus, escolher a própria. 3, autossuficiência, não preciso de Deus. 4, apego ao mundo, priorizando prazeres e bens. 5, ganância, querer sempre mais, nunca se satisfaz. 6, lasciva, busca desenfreadamente por prazer. 7, controle e manipulação, usar outros para benefício próprio. 8, vaidade, ver para aprovação e imagem pessoal. E 9, orgulho e soberba, se colocar acima de todos, inclusive Deus. E o último é o ego. Aí eu coloquei até o ego como um demônio, que coloco ele como se fosse uma coroa, porque perceba que o ego ele é rei. O ego é rei da pessoa. Como eu falo, né? Ela nem vive mais por ela mesma, é o ego que vive por ela. Então se o ego quebrar, a pessoa morre. Por isso tem muita gente que se mata. Inclusive, isso tá, eu vou falar mais pra baixo depois, tá até relacionado, por isso que eu defendo uma pandemia, uma situação de crise, inclusive a marca, muito dificilmente os maus, os perversos, que as pessoas não estão nem com nada, que só quer saber de ficar, enfim, acho que já deu pra entender, que as pessoas não querem saber de nada, eles vão conseguir resistir. Porque a pessoa ela não tem estrutura, o ego quebrou a pessoa. O ego é um igual eu coloquei aqui, conclusão. O ego, ao assumir o trono da vida, produz uma cadeia previsível. Escolha, hábito, endurecimento e entrega. O fim dessa cadeia é uma pessoa moral, espiritualmente deformada, demonizada, no sentido bíblico de ter sido entregue às suas paixões e é uma mente reprovável. Eu até colocar ali o antídoto curto e lógico, arrependimento real, mais humildade, mais fé. Quem renuncia ao trono do eu e põe Cristo no lugar, começa o processo inverso, transformação, cura e restauração. Aí aqui eu coloquei uma espécie de um resumo, né? Busca por aprovação, gera o ego inflado, que gera pessoa superficial e insegura. Finge humildade, falso manipulador, perde confiança. Humilha outros, arrogante, cria inimizades. Relaciona-se por interesse, vazio, descartável. Exagera em prazer, autodestruição. Nega erros, perde bússola moral. Escândalos, vergonha pública. Fica insuportável, rejeitado e solitário. Fim provável, solidão, depressão, queda. Muitas pessoas, na realidade, e eu já vi isso, inclusive, elas se atrelam com várias que são iguais a ela, porque elas no fundo estão vazias. Só que no fundo, olha que bizarro, elas estão vazias, elas têm que se atrelar a alguém para se sentir completa e ela sabe o que tem que ficar forçando e os outros também sabem, porque se ela realmente ficar no seco, cru, ela vai ficar sozinha, porque nem mesmo ela se suporta. Então por isso que ela tem que ficar sempre ou com alguém, ou tem que ter alguém em cima dela, para me entender, tem que estar fumando, tem que estar bebendo, porque ela tem que esquecer o quão insuportável ela é, ou melhor dizendo, ela tem que esquecer o quão insuportável é o peso do ego que ela aderiu. Entendeu agora? Por isso que eu defendo sim, que o ego é o que está destruindo a maior parte das pessoas aqui. E é o ego que vai levar muita gente pro inferno. E eu, inclusive, até coloquei aqui embaixo, pasmem,
pasme, até coloquei aqui, vou deixar um vídeo rodando. One final way that's new and is promising is called the RNA vaccine. With RNA and DNA, instead of putting that shape in, you put instructions in the code to make that shape. You put instructions in the code to make that shape. Everything that I'm about to mention is currently being developed by Bill Gates, often in partnership with the CV19 Playbook, MIT, all of which is backed by the United Nations and the Rockefeller Foundation. Due to ongoing mutations with CV19, the CV vaccine currently being developed will alter our DNA through an actual synthesizing of our individual genetic code using mRNA and CRISPR technology, which acts as scissors by cutting DNA at a designated spot and removing or inserting a new sequence with an artificial code. To make sure every man, woman, and child complies with the One World Order's mandatory implementations, Gates and MIT are currently developing the Human Implantable Quantum Dot Microneedle Vaccination Delivery System. It's a tattoo for the hand, which will include our identification mark and vaccination records. It needs an enzyme called luciferase in order to make it work. The transhumanist agent on every person's hand will glow with the bioluminescence of the light bearer, a chip you cannot remove with a knife. This tracking system will alter your DNA, and it's permanent. 33rd degree Freemason and occultist Manly P. Hall once wrote, quote, "The seething energies of Lucifer are in his hands." So this is urgent, and it's going to require incredible collaboration. It's going to have to go to 7 billion people. Que já existe uma espécie de uma base da marca, para quem não acredita. Pode ser que seja isso. Possibilidades, teorias, como eu falo, né? Devaneios, considerações. Isso é o que eu coloquei comentando com o chat, conversando com ele. Se a marca da BSTA, como eu falo, for esses vários codinomes aí, enfim, conversa vai, conversa vem, surgisse de uma PAN 2.0, muitos que vivem do ego aceitariam para não quebrar por dentro. Quem vive de coisas erradas cede fácil, pois o ego é o verdadeiro vilão. É pegar a pessoa pelo ponto da queda. Pecadores premium, como eu falo, têm algo em comum. Aceitam qualquer coisa para suprimir a dor de um ego ferido, carregando um peso que os destrói porque rejeitaram o fardo leve. Quem recusa os conselhos de Deus acaba bebendo do conselho do diabo e, por lógica, isso gera morte. Eu que escrevi isso, no caso. E aqui do lado eu coloquei, pra quem não acredita, alguns vídeos, tem mais que esse, tá? Que pessoas assim, aquele acho que é Don't Pretend That You're Not Seen, se não me engano, o nome do canal. E esse aqui é Unapologetically Outspoken. Esse segundo aqui, acho que a mulher não é nem cristã nem nada, e eles já estão falando que, você vê, olha quanto de view, acho que tinha 13 visualizações e o outro tinha acho que 261. E eu defendo isso, que os caras dão um shadow ban na pessoa quando ela fala a realidade. E os caras já estão falando, ó, eles estão querendo colocar uma doença, uma pandemia, porque depois disso vai vir a nova ordem. E acho que essas moças aqui, elas nem são cristãs nem nada. Então se até o cara que, vamos dizer assim, sei lá, se são ateus, sei lá, se nem são cristãos nem nada, já estão falando de nova ordem, eu não sei o que tem gente que, enfim, eu não entendo algumas pessoas. Então, eu acredito que sim, óbvio, tem mais umas coisas para acontecer? Tem. Mas a questão é a forma com que vai acontecer, a intensidade com que vai acontecer, a velocidade com que vai acontecer. Só para ter um mini spoiler do que ocorreu em 2020, não sei se alguém lembra, que provavelmente quem estiver vivo, tecnicamente até agora é para lembrar, não sei que a pessoa estava numa caverna, foi bem rápido. E por isso que eu defendo que aquilo foi um teste, porque as pessoas tiveram que rapidamente moldar a vida para um modelo, para um comporte, por causa de uma doença. E eu já citei isso em outros chats, mas conversa vai, conversa vem, já perguntei para ele várias vezes, e pedi para ele fazer todo um relato ali com porcentagem e tudo mais. A melhor forma para você controlar uma população é com pandemia. Eu acredito sim que a primeira, e faz sentido, se você fizer um rabisco, conversar com ele, ele tem sentido, que uma pandemia é a melhor forma para você mudar todo mundo do jeito que você quer, todo mundo seguir ordem. A partir de agora, que eu já tô encerrando aqui, eu vou explicar, porque no outro vídeo eu não expliquei direito, eu vou dar 5 segundos para quem quiser cair fora. Eu vou mostrar imagem pesada, eu vou mostrar coisas que as pessoas não gostam de ver, coisas com mais de 18 anos. Não vou dizer necessariamente mais de 18 anos, mas coisas pesadas. Eu vou dar 5 segundos para quem quiser sair e cair fora. 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui, eu vou deixar um vídeo na tela. Enfim, colocar, entendam como quiserem, que alguns acreditam que pode ser que não tem hibridização, não estão fazendo nada com as crianças, não estão mexendo na genética. Não sei, estranho. Acompanha o vídeo. Bom, deu pra entender que esse mundo, o buraco é mais embaixo, a coisa é bem mais pesada do que parece. Eu coloquei aqui alguns codinomes, quem quiser pesquise mais, vou até deixar aqui mais pra baixo. Pesquisa, joga-se aí num chat, ou num Google, ou onde preferirem. Mas é só pra ver como que esse mundo é podre, é nojento, é mau, é maligno, é ruim, é perverso e tantos outros adjetivos ou coisas negativas que quiser colocar aqui, tanto faz. Esse mundo não é um lugar bom. Então, para as pessoas querendo entender, mas que justiça é essa, que Deus vai passar espada em todo mundo, não sei o que lá. Eu sentei no outro vídeo
que eu falei do livro de Enoque, no qual ele citava o seguinte. Tem uma passagem ali que ele vai falando, eu acho bem bonita essa passagem, que ele vai falando assim: no início houve grandes touros brancos, que eram os anjos caídos, os Watchers, e eles enamoraram, acho que das ovelhas, uma coisa assim. E eles foram colocando, né, tipo assim, as gerações, só que fazendo alusão a animais, ovelhas. E ele fala que as bestas do campo, que era quem perseguia os cristãos, e aí tinha lá, acho que Davi deu autoridade, um exemplo, tá? Não sei se tá com essas palavras, mas deu autoridade, eu virou rei, a minha ovelha virou rei, que era o Davi. E teve outro que, sei lá, foi Sansão. Aí vai explicando. E vai tendo toda a geração, tipo, ele vai falando que a gente vai vendo que vai até os tempos atuais. E lá no fim, ele fala assim, igual eu coloquei aqui Enoque, que ele fala das espadas das ovelhas. Deus autoriza e entrega, que ele fala assim: dê espadas às minhas ovelhas. Deus autoriza a espada ao rebanho, às ovelhas, para destruir as feras do campo, e acho que os pássaros, uma coisa assim, fugiam delas. Imagem de justiça ativa dadas aos fiéis. Complementando com o nosso Apocalipse, isso eu que, vamos dizer assim, costurei com ele, que eu deduzo que seja isso, algo muito próximo disso. Os fiéis mortos, vestes brancas, que aparece no Apocalipse, os que morreram por fé aparecem com vestes brancas, símbolo de pureza, vingança, restauração. Em Apocalipse, como eu falei, Jesus volta com os de veste branca, Jesus retorna acompanhado dos fiéis, mártires transformados, os exércitos que foram purificados. Aí Jesus vem respingado de sangue, aqui as roupas dele estão mergulhadas, outros falam que é respingado, simboliza que ele vem com juízo consumado, guerra e vingança. Na verdade, eu acredito, tá, que isso aqui é porque provavelmente alguma coisa já aconteceu, até porque Jesus está com sangue. Aí eu não sei se nesse momento é porque ele já passou a espada em alguém, literalmente, não sei se foi anticristo, algum demo, não sei, mas é uma conjectura, tá? E aqui é a dinâmica lógica do juízo, que é a sua dedução, no caso que eu tava conversando com ele. Enquanto o número / vingança dos mártires não estiver completo, o juízo segue. Martírios são contabilizados e aguardados antes do desfecho, por isso lhes são dados roupas brancas e pedem até quando. Em outras palavras, o juízo progride até que a justiça pelos mártires do sangue seja satisfeita. Que eu deduzi o seguinte: por que só Deus tá com a roupa manchada de sangue? Então eu pensei assim, será que ela vai falar, tipo assim, enquanto todos os outros não estiverem manchados de sangue com o mesmo sangue que eles derramaram de vocês aqui na terra, o juízo não termina. E tem uma passagem ali, Apocalipse, que fala: buscarão a morte e não encontrarão. Então tá tudo batendo, tá fazendo sentido. Tipo assim, os caras não vão conseguir morrer porque vocês só vão morrer pelas mãos daqueles que vocês mataram. Quer dizer, eu entendi assim, não sei. Porque tem um certo sentido de lógica isso, entendeu? E outra coisa, lembra quando eu falei que na pré-existência, que tem coisas que já estão programadas aqui? Mais sentido faz isso aqui ainda. Porque dá a impressão que já tem pessoas que não falam. Enfim, talvez um dia eu conte o negócio do sonho. Tem coisas que já são programadas. Então, se você pensar que existe uma pessoa X que vai num local X, numa região X, sei lá, um militar X, que vai tirar a tua vida de uma forma X, isso já está programado? É bizarro isso, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. Então eu até coloquei ali, síntese curtíssima. Deus dá a espada, autoridade, de uma forma, os santos, mártires, vestes brancas, são contados vingados, Cristo volta em juízo, roubo ensanguentado. O juízo só termina quando a justiça pelos perseguidos estiver completa. Então essa aqui foi a minha, assim, conjectura, dedução, não necessariamente, como eu falei, que seja 100% disso, pode ser que tenha algumas nuances, alguns detalhes, mas de uma certa forma você costurar, tem alguns pontos que fazem sentido aqui, no que eu falei. Aí pra concluir, que imagem que eu coloquei de Jesus, já coloquei várias vezes algumas imagens parecidas em, acho que foi em um outro vídeo que eu fiz. Pra concluir, eu coloquei aqui: enquanto houver gente má que persegue os justos, como em Enoque, poucos entendem o juízo de Deus. A esperança do dia da ira fica oculta até a prova final. Pessoas orgulhosas que vivem do ego cedem fácil à pressão, tecnologia, poder, recompensa. O ego é o ponto de queda. Aceitam qualquer remédio que apague a dor do orgulho quebrado. Quem rejeita o conselho de Deus acaba bebendo do conselho do diabo, como eu falei, que é o caminho para a morte. A conclusão curta, que foi nessa linha polida que eu estava conversando com o chat. Está certo na essência, o ego é o grande vetor que quebra a pessoa e empurra a aceitar o que antes ela repeliria. As provas públicas mostram que tecnologia e programas secretos existem fragmentos, como eu coloquei ali, juntos com pressão social e crises, formam um cenário em que muitos cederiam. A seda real é humildade e arrependimento, tudo mais é paliativo. Então, ou seja, deu para concluir com isso aqui, que na realidade o ego, que não é só o ego, é muito mais do que isso, o tanto de desgraça que ele causa na vida de uma pessoa. Eu não sei se eu falei ali, mas só para concluir, e eu vivi, vamos dizer assim, o suficiente para experienciar isso. Tem pessoas nesse reino, nesse plano terreno, como eu falo, que vivem só para isso. Elas vivem só para fazer mal pros outros. Você vê que parece que a vida inteira da pessoa ela só foi pautada nisso. E eu fico me perguntando, qual vai ser o fim de uma pessoa que vive pelo ego? Eu já demonstrei aqui o que acontece, mas né, cada um decide o que fazer com essa informação.